Essa é a última pregação, terminando as 5 palavras de graça. E hoje temos perseverança dos santos, é o próximo tema. Eu peço que você abra a sua Bíblia. O texto da nossa mensagem é Filipenses 2, versos 12 e 13. Mas eu vou ler do 5 ao 18. O texto da nossa mensagem é Filipenses 2, versículos 12 e 13, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura do versículo 5 ao versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Essa é a palavra do Senhor. O puritano Thomas Watson registrou certa vez, e essa frase tem sido creditada a ele, o seguinte: até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for suficientemente amargo para você, Cristo não será suficientemente doce. A chegada de Cristo expulsa o pecado, mas o pecado, ele é tenaz. Nós subestimamos o pecado. A forma como a Bíblia dá personalidade ao pecado, em vários textos, deveria ser suficiente para nos alertar sobre esse poderoso inimigo. Mesmo não tendo mais domínio sobre nós, uma vez que o velho homem está morto, crucificado com Cristo, lembre-se disso, o velho homem não está por aí zanzando como um zumbi, ele está morto, o pecado não tem domínio sobre você, é a promessa de Deus, Romanos 6. O pecado ainda assim é um inimigo capaz de anular os crentes e tirar muitos crentes da batalha por longos períodos. Veja, por exemplo, as doutrinas da graça que nós temos visto neste primeiro trimestre do ano. Se você parar para pensar, verá que as nossas dificuldades com relação a elas são sempre na área da rendição à voz de Deus. Não se trata que elas sejam complicadas demais, se trata que nós não queremos nos render a elas. O pecado produz confusão e o pecado produz má vontade para com a palavra de Deus, para com as Escrituras. Vejamos, por exemplo, depravação total ou depravação integral do ser humano. As pessoas vão dizer coisas do tipo, mas eu vejo tantas pessoas boas por aí. Elas não sabem sobre graça comum, elas não conhecem o que a palavra de Deus diz sobre o ser humano, e elas saem com essa percepção, e essa percepção que eu tenho é melhor do que tudo que a Bíblia diz sobre o fato de que o ser humano foi totalmente invadido pelo pecado na queda, totalmente controlado pelo pecado na queda, totalmente conduzido e escravizado pelo pecado na queda. Eu dispenso tudo isso e fico com a minha percepção, mas eu vejo pessoas boas. E não se tenta buscar na própria Escritura a explicação de por que isso acontece.
E se você quer lembrar ou saber disso, vá à primeira mensagem dessa série, Depravação Total, está lá no nosso canal. Eleição incondicional. Deus é injusto ao escolher só alguns para a salvação. Novamente, não se conhece o que a Bíblia diz, não se deixa a Bíblia falar, não se escuta o texto, mas nós temos uma boa explicação para isso. A mensagem também está lá. Expiação limitada. Deus é injusto ou é fraco se Jesus não morreu por todas as pessoas? Por quê? Porque eu acho que ele tinha que fazer assim. A mensagem do pastor Jonas também está disponível. Graça irresistível, que pregamos na última semana. Deus força a vontade das pessoas para o céu e para o inferno. É isso que é graça irresistível. A pessoa não quer para o inferno, mas Deus joga ela lá. A pessoa não quer ir para o céu, mas Deus joga ela lá de qualquer jeito. Novamente, não se quer saber o que a Bíblia diz. Não se quer entender o que o Evangelho ensina. É o nosso pecado que se opõe. Nosso pecado se opõe sempre à palavra de Deus. O nosso pecado vai se opor a tudo, a absolutamente tudo que aproximar você de Deus. É por isso que é fácil você se entregar ao entretenimento à frente de uma tela e difícil fazer a leitura anual da Bíblia. Qual será o nosso problema com a perseverança dos santos? Basicamente é o seguinte: alguns de nós lutam com tantos pecados e alguns caem em pecados tão sérios. Boa parte da vida, às vezes, como que essa pessoa pode ser salva? Como que pode garantir que essa pessoa está salva? Novamente, a Bíblia é esquecida. Nós queremos olhar para isso hoje em 3 momentos. Primeiro, vamos ver rapidamente o que é a doutrina, se é que vai ser tão rapidamente quanto eu gostaria. Segundo, vamos responder a uma objeção, a exemplo do que fizemos já anteriormente, e depois veremos as aplicações, ok? Então, primeiro, o que é essa doutrina? O que é que ela diz? Podemos colocar da seguinte forma: a doutrina da perseverança dos santos, ou graça preservadora, é ensinada na Bíblia, onde se lê que todos os eleitos são guardados pelo poder do Pai, nenhum dos escolhidos do Pai se perderá, nenhum daqueles pelos quais o Filho morreu perecerá, nenhum dos que foram ou forem regenerados pelo Espírito Santo cairá da graça. Ou seja, é uma obra trinitária, é uma obra da Trindade. O Pai escolhe, o Filho executa a expiação, paga o preço, o Espírito Santo aplica a obra do Pai e do Filho no coração do eleito. É uma obra da Trindade, é uma obra do Deus Trino. A definição pode continuar assim: todos quantos receberam ou receberem a graça salvadora de Deus serão conduzidos para a glória, protegidos e preservados para sempre. A ampla abrangência da salvação já está completa, indo desde a eternidade passada até a eternidade futura. A salvação é acertadamente vista como uma única obra da graça. Ela não é despedaçada em pedaços. A salvação é uma única obra da graça. Aqueles que Deus escolheu antes do princípio do tempo são aqueles que salvará para sempre quando não existir mais tempo. Ou seja, ela é uma obra trinitariana, ela também, a salvação é uma obra eterna, ela não pertence ao tempo. Ela foi elaborada por Deus na eternidade passada e vai se consumar na eternidade futura. Não pertence nem ao tempo, ao período dos seres humanos. Ainda podemos continuar com essa definição: todos os eleitos perseverarão, porque o próprio Deus persevera dentro deles e os habilita a apresentarem-se inculpáveis diante do seu trono. Este ensino bíblico sobre a salvação revela claramente que a salvação é toda ela pela graça. Do princípio ao fim, cada aspecto da graça salvadora é dádiva gratuita de Deus, outorgada soberanamente a pecadores que não merecem. É uma obra total e plena da divindade, graciosamente dada a pecadores que não merecem, não querem e não podem se salvar. Alguns textos, Deuteronômio 36. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida.
Jeremias 31, 33 a 34. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não pegue o advérbio como se ele fosse aí só para estilo. Não. A promessa é: uma vez perdoado o pecado, jamais Deus se lembra desse pecado. E os seus pecados foram perdoados na cruz de Cristo, lá no Calvário. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna, não uma aliança passageira, não uma aliança que pode ser quebrada pela nossa fraqueza. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Vamos levar a sério quando Deus fala sempre, nunca e eterno? Às vezes, quando eu prego num casamento, eu peço para as pessoas tomarem cuidado, o casal tomar cuidado com certas palavras. Duas dessas palavras são sempre e nunca. Você nunca me ouve. Você sempre faz do mesmo jeito que você quer. Né? Seres humanos têm que tomar muito cuidado quando usam essas palavras. Mas leve a sério quando Deus diz: nunca me lembrarei. Sempre estarão comigo. Sempre estarei com vocês. João 5, 24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não tem a vida quase eterna. Não tem a vida que começa e daqui a pouco falha, não é mais eterna, vira morte eterna. Não. Quem crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Não tem retorno para a morte. João 6, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, diz o Senhor Jesus, e essas palavras são todas dele, no Evangelho de João, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você não fica na tumba, você não fica no pó. Você vai ser ressuscitado. Isso faz tão parte da promessa da salvação quanto todas as outras coisas que estão prometidas no Evangelho. João 10, 26 a 29. Mas vocês não creem? De Jesus, alguns fariseus estavam lá interpelando e querendo criar confusão, como os pecadores gostam de fazer, sempre que a palavra de Deus é anunciada. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Tem as minhas ovelhas, os eleitos do Pai, e tem aqueles que não são. Vocês não creem, não é porque é difícil. Vocês não creem, não é porque vocês estão muito ocupados. Vocês não creem, não é porque não lhes foi ensinado. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Romanos 8, 38, 39, o texto lido na abertura do culto. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os temas foram mencionados durante a abertura do culto. O amor onipotente do Pai. Não tem como separar o Filho de Deus, salvo por Jesus, do amor onipotente do Pai. E o tema antropológico, seguros em Cristo, também foi mencionado. Nós estamos seguros por causa do amor onipotente do nosso Deus. Filipenses 1,6. Estou certo, diz o apóstolo Paulo à igreja lá em Filipos, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não tem perda no meio do caminho. Hebreus 10, 12 a 18.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, um único na cruz do Calvário, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo, porque após ter dito, e aí o autor de Hebreus cita o texto que nós lemos, lá de Jeremias 31, 33 a 34, para que você saiba que o texto lá de Jeremias não está fazendo referência somente ao antigo povo de Israel, mas à igreja de Jesus. Aquela promessa feita ao povo é feita ao povo de Deus, lá no passado, e nós somos a oliveira brava. Você lembra do ensino de Paulo em Romanos 9 a 11? Nós fomos enxertados na oliveira original. A promessa feita lá se cumpre tanto para judeus como para gentios, como para gregos. E por isso é importante esse texto de Hebreus, porque agora ele passa a citar aquele texto. Porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O texto começou dizendo, ele se deu uma única vez e resolveu todo o problema. É por isso que eu não preciso acender vela, é por isso que eu não preciso subir escada de joelho, é por isso que eu não preciso ficar dando dinheiro para tentar comprar a salvação, é por isso que eu não preciso fazer boas coisas para comprar a salvação. Tudo que é de bom para fazer eu faço porque eu fui salvo e não para ser salvo. Nós nos damos aos outros, nós investimos o nosso dinheiro para socorrer pessoas e principalmente para pregar o Evangelho porque fomos salvos. Mas Cristo, de uma única vez, ele resolveu o problema, eu não tenho que ficar lutando com isso. Então, relembrando, essa obra de salvação é uma obra trinitária. O Pai elege, o Filho paga o preço, o Espírito Santo aplica a obra do Pai e do Filho. Essa é uma obra eterna, não pertence ao tempo, ao domínio dos homens. Já na eternidade Deus tinha dito o que faria e ela é uma obra única. Finalmente ela é uma obra totalmente, do princípio ao fim, pertencente ao Deus Trino. Não é obra do homem, é obra de Deus. Feito isso, vamos passar a considerar uma objeção que geralmente é feita, como fizemos com relação a outro assunto, vamos fazer também aqui. Eu vou partir do texto que é o mais citado por pessoas que acham que se pode perder a salvação, Hebreus 6, de 4 a 6. O texto lá diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e essas palavras agora são fortes, essa sequência de expressões é uma sequência forte. É impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo a zombaria. O cair aqui significa desviar-se deliberadamente. É a única vez que esse verbo é usado no Novo Testamento. Não é tão incomum como nós pensamos pessoas experimentarem operações divinas de um modo ou de outro e preferirem seus próprios caminhos. Não é tão incomum, não. Acontece muito, na verdade. Pessoas que experimentam todas essas coisas aqui e nunca foram salvas. Na Bíblia você tem o exemplo do faraó, no Êxodo. O faraó e o povo egípcio experimentou aquilo. Agora pensa bem, se o povo de Deus, que estava sendo liberto de Deus, experimentou tudo aquilo que Deus fez no Egito, das 10 pragas ao Mar Vermelho, a água que saiu logo depois da rocha, ao maná que caiu do céu, se o povo de Deus teve dificuldades por causa do seu próprio pecado, de confiar em Deus, imagina os egípcios, o faraó, que não tinham nada de Deus. Eles viram tudo aquilo. Eles não podiam negar aquilo. E ainda assim preferiram permanecer na dureza do seu coração.
Eles foram alvos da bondade divina, porque vez após vez, praga após praga, quando o faraó via que a coisa realmente não resolvia, ele ia lá e falava: Moisés, Moisés. Moisés ia e orava ao Senhor, e o Senhor cessava. Eles sabiam disso. Esse Deus faz o que quer, esse Deus atende os que o temem, e ainda assim preferiram ficar no seu próprio caminho. Outro exemplo é o próprio povo de Israel, em certos momentos de sua história, conforme o livro de Hebreus mesmo diz, no capítulo 4, verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, diz o autor, como se deu com eles. Ele vinha falando do povo de Israel na antiga aliança. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Quer dizer o seguinte: nós recebemos a palavra de Deus e nós cremos na palavra de Deus. Esses ouviram a palavra de Deus, experimentaram os oráculos divinos, receberam iluminação em algum grau do que Deus faz, do que Deus quer, mas simplesmente não creram naquilo. Israel, na verdade, é o único povo no Antigo Testamento que é chamado de incrédulo. Não crê. Incredulidade, irmãos, não é você ser ateu, não. Incredulidade é você saber que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. Isso é incredulidade. O povo de Israel é sucessivas vezes chamado de incrédulo no Antigo Testamento. O exemplo mais emblemático do Novo Testamento talvez seja Judas. Sim, Judas. Você vai negar que Judas experimentou os poderes celestiais, os poderes da era vindoura? Judas esteve com Jesus e ouviu a iluminação que vinha de Jesus. Judas testemunhou os milagres de Jesus. Judas recebeu a autoridade para expulsar demônios, porque o Senhor Jesus colocou sobre ele. Judas participou de todo aquele processo. Nunca pertenceu a Jesus. Nunca. E o Senhor Jesus diz isso. O Senhor Jesus diz, na sua oração sacerdotal, ele fala: eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu desses aqui, exceto o filho da perdição. Era isso que ele era. Ele era filho da perdição, do começo e fim. Jesus diz para que se cumprisse a Escritura. Em Atos 1,17, Pedro reúne a igreja que então tinha acabado de nascer, cerca de 120 pessoas estavam ali, antes do Pentecoste. Aliás, ela vai nascer já com o Pentecoste, mas aquele grupo de discípulos ali. E Pedro é levado a substituir Judas. E ele diz o seguinte, Atos 1,17, ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ele estava dentro. Mas como vamos ver daqui a pouco, não era dos nossos. Nós sempre vamos ter dificuldades quando a gente tentar medir a salvação de alguém pelo comportamento de alguém. Um não crente pode se parecer muito com um crente. Pode agir como um crente. Devo usar aqui a ilustração da feijoada? O que tem orelha de porco, focinho de porco, pé de porco, rabo de porco, mas não é porco? Feijoada. Hoje eu dei a dica para vocês antes, eu dei spoiler. O falso crente parece com um crente, vai à igreja do crente, canta a música do crente, lê a Bíblia do crente, ora como crente, ele pode pregar como crente, ele pode ser pastor. E nunca ter sido salvo, ter tido o coração regenerado. Alguns desses podem ser salvos no caminho, alguns desses nunca serão salvos. O problema aqui é quando eu e você tentamos medir pelo comportamento de uma pessoa, se ela é ou não salva. Um pregador muito famoso recentemente esteve no centro de um escândalo por causa de uma atitude imprópria dele, um homem casado, já de certa idade inclusive. Recentemente esse homem mandou uma mensagem e demonstrou naquela mensagem seu profundo arrependimento, sua submissão à disciplina da igreja, sua profunda dor em ter causado tanta dor e tristeza a tanta gente, um verdadeiro Salmo 51. Muita gente, inclusive eu, demos graças a Deus por ver a obra de Deus no coração dele. Mas muita gente diz, eu não acredito nisso.
Ah, não, agora é só porque ele foi descoberto. Perdão é uma palavra que tem tudo a ver, é intrinsecamente cristã. Mas algumas pessoas dizem, não pode ser. Não aconteceu, não é verdade. Porque nós temos muita dificuldade de olhar para o comportamento e ver o coração. Até porque não nos foi dado realmente conhecer o coração de ninguém. Por isso nos confundimos quando vemos pessoas na igreja que de repente se afastam e não querem mais nada com Deus. Ah, perdeu a salvação? Não. É como Judas, é como o Faraó, é como o povo de Israel, como muitos outros. É como as nossas crianças, se nós não tomarmos cuidado para desempenhar as funções que como pais e mães, como educadores dentro da igreja, nos foram dadas para desempenhar. Minha preocupação quando eu leio Hebreus 6 é principalmente com as crianças nascidas na igreja. Elas estão, sim, recebendo iluminação, elas estão experimentando os poderes celestiais, elas estão em alguma medida percebendo os efeitos da era que há de vir. Elas ouvem as nossas orações, elas ouvem os nossos testemunhos de resposta à oração. Elas presenciam curas quando Deus cura respondendo à oração. Elas veem restauração de vidas. Elas estão crescendo, estão acompanhando tudo isso. Temos uma grande responsabilidade para que isso não vire para elas apenas uma coisa familiar. Por isso, papai e mamãe, ore pelo seu filho. Por isso, igreja, ore pelas crianças. Nós queremos ver nossos filhos e filhas confessando Cristo como Senhor e Salvador. Nós não queremos ver aquilo que o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Estava lá no meio. Durante um período podia-se dizer, eles são dos nossos. Mas finalmente eles se vão e você vê que eles não eram. Romanos 9, 6 e 7, diz o apóstolo Paulo, não pensem que a palavra de Deus falhou. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Como percebem? Nessa área da vida cristã, há vários pensamentos que parecem dar base para o grave erro de se pensar que um verdadeiro crente pode perder a salvação. E por que isso acontece? Por que a gente começa a criar tantos obstáculos? Há pelo menos dois motivos que eu quero trazer aqui. O primeiro é o desprezo pela autoridade das Escrituras. O segundo é o baixo valor que nós damos à própria salvação. O desprezo pela autoridade das Escrituras. Eu não estou interessado aqui nos membros de igrejas doentes, fracas de doutrina e fracas na vida cristã. Eu estou interessado em me dirigindo a crentes como essa igreja aqui, que domingo após domingo recebe a palavra de Deus. Crentes que semanalmente ouvem a pregação da palavra. Crentes que são ensinados e encorajados a ler, memorizar, meditar e levar a sério a palavra de Deus. É com esses que eu estou preocupado. Sim, você pode até sem perceber desenvolver uma atitude de descrédito com relação à palavra de Deus, com relação à Bíblia. Isso não é difícil de detectar. Como é que está, por exemplo, sua leitura da Bíblia? Pouca leitura da Bíblia, não importa o que você cante aqui na igreja, demonstra que você não está tendo tanto apreço pela palavra como você diz nas orações ou nos cânticos. Ou nas afirmações. A Bíblia é importante, a Bíblia é a palavra de Deus, podemos confiar na Bíblia, devemos descansar na palavra de Deus, devemos pregar a Bíblia, não devemos adulterar a Bíblia. Mas se você lê pouco a Bíblia, você está negando tudo isso que você está dizendo, talvez não esteja nem percebendo que você está desprezando a palavra de Deus. Poucos textos na mente e no coração. Não consegue dizer 10 versículos de cor. Não consegue ter um salmo decorado, um texto decorado. E espera que Deus fale miraculosamente em algum momento quando você precisar da direção da palavra de Deus. O Espírito usa a palavra que Ele mesmo inspirou para nos socorrer quando nós precisamos de socorro. Pouca escritura nas conversas. Conversa onde se fala sobre tudo, se dá opinião sobre tudo, se resolvem as questões com muitas outras coisas, mas não com as escrituras.
Observe as rodas de homens, mulheres, de jovens, quando estão conversando sobre algum assunto que fica um pouco mais sério. Ou com um assunto que ficou muito engraçado, divertido, mas que precisa agora de um freio, porque está saindo do trilho onde deve estar. Será que alguém está falando, gente, nós estamos saindo do que a Bíblia ensina? Pouca escritura nas conversas é um sintoma. A escritura deixada de lado quando as nossas necessidades estão em vista. Sim, quando nós determinamos quais são as nossas necessidades, a escritura é posta de lado. Não, eu não vou fazer isso. Essa é uma das razões porque nós ficamos com dúvidas sobre a segurança na salvação, sobre a perseverança dos santos, porque desprezamos a palavra de Deus. E note, eu estou falando para uma igreja como essa, isso pode estar acontecendo com você, e você não está nem percebendo. Um outro indício, ao se ver confrontado pela Bíblia, não se percebe um desejo determinado, decidido e espontâneo de obedecer a Escritura. Tudo bem, alguém pode relutar um pouco, mas o verdadeiro crente e aquele crente que valoriza a palavra de Deus, confrontado pela Bíblia, ele finalmente vai se render, porque a luta dele não é para fugir dela, é para se render, embora o pecado dele não queira. Se você é confrontado pela palavra de Deus, e ao invés de logo procurar se render àquilo, mesmo que isso quebre a sua vaidade, mesmo que isso quebre o seu orgulho, mesmo que isso mostre que você tem que sair do centro da sua vida, então você começa a desvalorizar a palavra de Deus. Daqui a pouco você vai começar a ter dúvidas sobre a segurança da sua própria salvação. Desprezar as Escrituras é uma posição perigosa. Diz a carta de Hebreus, que nós lemos no capítulo 6, que nós lemos agora no verso 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Atentemos para os avisos da palavra de Deus. A chuva está caindo, está fertilizando a terra, mas essa terra não responde. E é a própria Escritura em 2 de Pedro 1,10 que diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. É a própria Bíblia que diz isso, depois de Pedro dizer que as virtudes cristãs devem ser encadeadas a partir da fé, e o empenho que se deve ter, a promessa da palavra de Deus é isso. Procurem com empenho cada vez maior. Muito crente sofre desnecessariamente por não confiar no que Deus diz. Eles estão preocupados com as dificuldades, com seus próprios planos. Eles têm muita dificuldade para se entregarem a Deus e confiarem nele. Crentes assim conhecem pouco a Bíblia, não sabem usá-la para calar as acusações do diabo, nem para lidarem com o próprio pecado. Muitas vezes ficam em dúvida em relação à própria salvação, mas a Bíblia continua dando a solução. Fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Empenho cada vez maior. Fazendo assim, não há tropeço. Mas aí você não ouve. Mas aí a sua fé enfraquece. A fé não vem pelo ouvir? Você não ouve a palavra de Deus. A sua fé vai enfraquecer. Um exemplo disso é o crente que pensa que cometeu o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como o diabo gosta dessa ignorância. Volto aqui a falar daquela brincadeira que não é para as crianças fazerem, mas elas vão fazer de qualquer jeito. Que eu fazia com o meu cachorro quando eu era pequeno, quando eu era garoto. Pegar a cauda dele, dar com ela no focinho dele mesmo e vê-lo rodar assim. Como o diabo gosta do crente ignorante, é exatamente isso que ele faz. E o crente fica ali. Eu acho que eu cometi o pecado. Pastor, eu acho que eu cometi o pecado contra o Espírito. Eu já recebi gente no gabinete assim. Eu acho que eu cometi, acho que eu não sou crente, acho que eu não sou salvo, eu não sou eleito, pastor. Eu cometi o pecado contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Ah, é? Eu tenho tanta vontade de rir nessa hora. É porque a pessoa está séria ali, né? Eu sei que ela está sofrendo. Você cometeu o pecado contra o Espírito Santo e está ciente disso? Hein? Você consegue dizer? Eu cometi. Uhum.
E agora, não consigo me arrepender, eu estou arrependido, mas não me arrependi porque... Você percebe a incoerência do que você está falando? O pecado contra o Espírito Santo, lembra do contexto? Eles haviam acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder do próprio diabo. Eles estavam acreditando ao diabo, a uma fonte maligna, o poder do Espírito Santo que atuava através de Jesus. É você olhar para o remédio e dizer, é veneno. Você morre então, porque não tomou o remédio. Nenhum crente comete o pecado contra o Espírito Santo, irmão. E o que comete o pecado, ele não sai por aí dizendo simplesmente, eu não quero crer no Espírito Santo. Muita gente diz assim, eu prefiro o diabo, não tem a menor ideia do que está dizendo, está falando isso da boca para fora, superficialmente. Não, eu não digo, e com certeza há aqueles que realmente se entregam, fazem vínculo, mas o número maior é esmagadoramente daqueles que falam bobagens. Você passa ali na Dutra, logo que você passa de São Paulo para cá na divisa, se as irmãs, quando estiverem indo, prestarem atenção, vão ver à sua esquerda, na ida, uma casa que podia ser a sede do Flamengo, do meu time. É vermelha e preta. É de um mau gosto terrível aquilo lá. É um templo do diabo. Eu não sei se eles pensam que aquilo vai fazer medo em alguém. Eu fico com vontade de rir do ridículo daquele negócio. Em geral, não dá para levar muito a sério essas pessoas. Quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo tem nem noção de que está fazendo isso. Está simplesmente rejeitando deliberadamente o evangelho que lhe é oferecido e olhando para ele como se ele fosse mais uma entre outras mentiras e chamando Deus de mentiroso. Faz isso deliberadamente e permanece nessa situação. Portanto, quando você vem para mim preocupado com isso, irmãos, eu digo assim, olha, se você está preocupado com o pecado, então isso já é um bom indício de que Deus está atuando no seu coração. Porque o pecador não se preocupa com o pecado por si só. A segunda coisa é o baixo valor dado à própria salvação. Então, a primeira é o desprezo pela palavra de Deus. Segunda razão, porque a gente acaba criando teses e teorias tolas, sem biblicidade a respeito da perseverança dos santos, ou dizendo que um crente pode perder a salvação, é o baixo valor dado à nossa salvação. Irmão, quanto você medita na sua salvação? O quanto você pensa na eternidade? É pensar na salvação, é pensar na eternidade. Foi para isso que você foi salvo. Nós já aprendemos que não existem crentes especiais, crentes acima dos demais. Nós podemos falar de crentes maduros, podemos falar de crentes que crescem na graça e no conhecimento de Cristo. E podemos falar de crentes infantis, que se desenvolvem raquiticamente. Mas não podemos falar de crentes especiais, um crente de uma qualidade superior. Isso não existe na Bíblia. Agora veja o que o Espírito Santo diz sobre valorizar a salvação nas palavras de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, 20 a 23. Ele escreve, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não tem dúvida. Se você perguntasse para ele assim, Paulo, Deus dá a permissão para você morrer agora e ir para o céu. Já! Incomparavelmente melhor. Meu irmão, não se chega a esse grau de maturidade através de algum tipo de ritual. Também não se chega de um momento para o outro, mas através do alimento constante da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos. Se a eternidade para nós é uma realidade nebulosa, vamos tropeçar muito ao longo da nossa vida cristã. Paulo não era assim porque ele era um super crente. Paulo era assim porque ele conhecia a palavra de Deus e continuou conhecendo a palavra de Deus, porque ele orava e continuou orando, porque ele se reunia com a igreja e continuou se reunindo com a igreja. Agora o crente não lê a Bíblia, não tem vida de oração, afasta-se da igreja com regularidade, ao invés de estar na igreja com regularidade, e depois começa a ser tentado pelo diabo, e depois começa a ser acusado pelo diabo. Você não é crente, não, você não é igual aos outros. Você não deve ser eleito de Deus.
Qual é a estranheza disso? Você percebe? Deus colocou à nossa disposição os meios de graça e nós desprezamos os meios de graça. E aí enfraquecemos na nossa fé e na nossa vida cristã. E depois ficamos espantados com isso. Somos incoerentes, o pecado faz isso com a gente. Se o mundo ao nosso redor é mais real, permita-me, do que a história da redenção apresentada pelas Escrituras, então nós vamos enxergar com muita dificuldade as realidades celestiais. Atentemos para o que Paulo disse aos Coríntios, na segunda carta, 4, 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Bom, você quer espantar as dúvidas, quer experimentar convicção crescente da sua salvação? Fortaleça-se na palavra de Deus. Não há substituto para isso. Quer mortificar o pecado? Despachar o diabo? Medite na tão grande salvação recebida gratuitamente em Cristo. Sim, desprezo pela Bíblia e pela salvação podem estar sorrateiramente se esgueirando por dentro da nossa vida, sem que a gente perceba. Atentemos para isso. Finalmente, vamos para as aplicações. O nosso texto, como eu disse, é Filipenses 2, 12, 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Por que esse texto para falar sobre perseverança dos santos? Eu li vários textos falando especificamente sobre perseverança dos santos. Por que esse texto? Eu já disse aqui, irmãos, pregando anteriormente, que Deus não está pegando um gato e enfiando num balde com água fria. Alguém tentou a experiência depois que eu sugeri? Ninguém foi tão louco assim, né? Deus não está fazendo isso. Nós já vimos que a eleição não se resume a uma troca de destino eterno. Tira daqui, põe lá. Ela é eleição para a santificação, é eleição para a semelhança do Filho de Deus, é eleição para a glória que há de ser revelada. Assim, nós precisamos considerar os meios de graça, os meios que Deus estabeleceu para que o crente persevere. Não é errado dizer que a salvação é para quem persevera até o fim, mas somente se você entender que o ensino das Escrituras é que o salvo é aquele que persevera até o fim. O salvo vai perseverar até o fim, porque essa é uma característica inseparável dos que são salvos por Cristo. Não é mágica. É que você, meu irmão, salvo por Cristo, você vai perseverar. E essa é a prova de que você é salvo. Os meios de graças são os instrumentos de Deus para isso. O texto que nós temos, os 2 versículos 12 e 13, eles nos ensinam o seguinte. Primeiro, existe esforço humano. A santificação é sinergista. A salvação é monergista. O trabalho é só de um lado, é do lado de Deus. Mas a santificação, Deus trabalha, você trabalha. Essa é a afirmação correta de santificação. Na salvação, só Deus trabalha. Você está morto em delírio do pecado, você é osso seco. Se Ele não te der vida, você vai continuar osso seco. Mas na santificação, Deus trabalha e nós trabalhamos. Segundo, somente os regenerados podem atender essa ordem. A ordem foi do trabalho, do esforço. Está lá. Trabalhem, é Deus quem trabalha. Está na nossa tradução, desenvolvam a salvação de vocês. Tem esforço, tem trabalho. Mas o segundo ponto é que somente os regenerados podem atender essa ordem. O texto diz, é Deus quem trabalha em vocês, é o quem efetua em vocês tanto o querer como o trabalhar. É Deus que faz isso. Porque Deus faz isso, você pode fazer. Por isso é que existe uma ordem para que os crentes façam isso, porque os crentes podem fazer. Paulo nunca daria essa ordem para um não crente, que ele não tem a menor condição de atender a esse mandato. Terceiro, você, portanto, já tem o que é necessário para esse esforço. O texto diz, desenvolvam a sua salvação. Note que o texto diz salvação, onde a gente esperava santificação, não é? Desenvolvam a santificação. Paulo não diz isso, ele usa o termo salvação. Porque você recebeu, ela está dentro de você, você já tem. Você tem que crescer.
Mas já tem, tudo que você precisa já está ali. Quarto, esse esforço é uma questão de obediência. Paulo diz, como vocês obedeceram na minha ausência, muito mais agora na minha presença, muito mais agora na minha ausência, vocês obedeçam também. Esse esforço que Paulo diz que nós devemos fazer é uma questão de obediência. Então, novamente aqui, só existem dois tipos de crentes. Aqueles que desenvolvem a sua salvação com temor e tremor, e aqueles que desobedecem. Pronto. Quinto, o ambiente desse esforço é um ambiente de humildade, sujeição diante de Deus. Trabalhem a salvação de vocês com temor e tremor. É com humildade e sujeição a Deus que a gente faz isso. Esse é o ambiente desse esforço. Sexto, esse esforço é feito no meio da congregação e diante do mundo. Sim, é no meio da igreja que esse esforço é feito e diante do mundo. Todo o contexto desses versos ele é plural. Olha só o capítulo 2, de 1 a 5. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de mente, de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. É na congregação. Não é você se isolar para fazer isso, não. Esse desenvolver da salvação, essa utilização dos meios de graça, embora envolva períodos em que você está a sós com Deus, deve ser entendida como um ato no meio da congregação, onde mutuamente nos ajudamos, mutuamente nos alimentamos, mutuamente nos confrontamos, mutuamente nos encorajamos. Que bênção de Deus, você não caminha sozinho. A perseverança dos santos atua na comunidade. E, além disso, atua também diante do mundo. No verso 14, depois de ter dito os dois versos que nós lemos, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês vão brilhar como astros. Então, de um lado é dentro da igreja, do outro lado é diante do mundo. É aí que o esforço é feito. Que bênção que é assim. Você não tem que se isolar num monastério, você não tem que ir para uma caverna, você não tem que ficar dentro de casa o tempo todo. Você pode e deve ter momentos a sós com Deus, mas esse desenvolvimento da salvação, esse uso dos meios de graça, a perseverança dos santos em ação, ela acontece no meio da congregação e diante do mundo. Que o Espírito é poderoso para fazer exatamente isso. Abençoa você no meio dos seus irmãos. E como já foi dito aqui, você é a resposta para as dificuldades dos seus irmãos. Eles são a resposta para as suas dificuldades. Por último, o modo desse trabalho acontecer é trabalhando. O modo desse desenvolver acontecer é desenvolvendo. Observe os verbos empregados. Obedecer, desenvolver, realizar. São os verbos que foram empregados nos versículos. E é durante esse processo que o meio de graça age. Isso também não é incomum, não deveria ser novidade na Bíblia. Lucas 17,14. Ao vê-lo, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Lembra dos 10 leprosos? Eles não foram curados e depois foram. Jesus diz, pode ir, eles estavam leprosos ainda. Eles saem leprosos, eles obedeceram a palavra, eles creram no que Jesus falou, no processo eles foram curados. Provérbios 4:7, o princípio da sabedoria é? Adquire sabedoria. Peraí, como? Mas se eu estou precisando dela, como é que eu vou adquirir se eu estou ainda precisando? Não, exatamente sim. É nesse processo, o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Isso é assim, irmãos, porque agir é um ato de fé. O
que nos leva de volta aos meios de graça. Os meios de graças não têm poder nem eficácia em si mesmos. É aquele famoso ex opere operato do catolicismo romano, em que a coisa em si, ela por si só, tem o poder de operar a graça. Não, não é assim não. Os meios de graça precisam ser recebidos por fé. Se você estiver ouvindo a pregação da palavra de Deus, mas você não crê na palavra de Deus, você não recebe benefício disso. Se você ora sem fé, você não recebe benefício disso. Se você lê a Bíblia e não crê, você não tem benefício disso. Talvez uma das orações que a gente deve fazer é ser: Senhor, aumenta-nos a fé. Os meios de graça operam por fé. Você recebe por fé aquilo que Deus faz através dele. O apóstolo Tiago não ensina em lugar nenhum que existe fé sem obras. Por favor, ele não está falando isso. O ensino de Tiago é que fé sem obras não é fé. Entendeu? É por isso que ele diz: fé morta. Não é fé. Não existe, eu tenho fé, agora eu tenho que praticar. Não. Se você tem fé, as obras vão existir. Se não tem obra, a sua fé é morta. Você não tem fé. Não adianta que você canta, não adianta que você pule de cabeça para baixo durante o momento do louvor aí, ou se pendure no teto. Nada disso. Agir é a demonstração de fé. Portanto, o esforço, o trabalho que Paulo fala aos filipenses aqui é em si um ato de fé. É em si o próprio desenvolvimento da salvação. Quando você começa a se esforçar. O que nos leva às 3 aplicações finais. Se os meios de graça devem ser apropriados, recebidos pela fé, como é que isso se dá? O David Metz, num livro dele, Disciplinas Espirituais, ou Hábitos Espirituais, seguindo uma longa tradição reformada, vai dividir as várias formas como os meios de graça existem na igreja em 3 áreas principais. Todas elas você tem usado. Todas elas você usou nesta manhã aqui. Todas elas são áreas que, apesar do uso costume, muitos não sabem usar. Palavra, oração e comunhão. Palavra, ouvir Deus falar. Oração, falar com Deus. Comunhão, ser parte do corpo de Cristo. Sobre palavra, nós já definimos que fé não é um tipo de força que você tem dentro de você. Fé é uma atitude apropriada com relação ao que Deus diz. Envolve confiança e obediência. Você está ouvindo as mensagens em sua igreja local, misturando fé com aquilo que você ouve? Ou está dando chance de fazer como o antigo povo de Israel que não fez isso? Você toma decisões enquanto você está ouvindo a palavra? Depois que você sai da pregação, você toma decisões baseadas na palavra que você ouviu sendo pregada? Ou você apenas assente intelectualmente? Teologicamente, a gente fala que a fé é constituída de 3 coisas: notícia, assensus e fidúcia. Notícia, você tem que saber a notícia, você tem que receber, tem que ter uma informação. Assensus, você concorda intelectualmente, na razão você diz, é aquilo mesmo. Mas falta o outro, fidúcia, a confiança. É quando você faz. É quando você dá o passo. Às vezes a gente para antes dessa terceira. Isso foi palavra. Oração. O esforço para esse desenvolvimento da salvação é fruto de oração. O texto diz: Deus é quem efetua em vocês. O que é que você faz quando você quer que Deus age, irmão? O texto diz: é Deus quem efetua em vocês. O que é que você faz quando você quer que Deus efetue alguma coisa ou faça alguma coisa? Você ora. Você pede a Deus. O autor de Hebreus, capítulo 13, terminando a carta dele, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Você notou? O desejo, a oração do pastor autor da carta aos Hebreus, pelos seus destinatários, a oração que ele faz é que ele, Deus, opere em nós o que é agradável diante dele.
Como é que são as nossas orações, irmãos? Você ora por sentimentos santos, pedindo sentimentos que sejam sentimentos santos? Você ora pedindo para ser cheio do Espírito? Você ora para ser mais servo dos seus irmãos? Você ora para pensar mais nos outros do que em você mesmo, em si mesmo? Nós oramos por emprego, nós oramos por saúde, por casamento, por família, pelas crianças. Todos esses são motivos corretos de oração, mas eles facilmente podem nos colocar de novo no centro da nossa vida. Que as nossas orações cheguem aos céus, rogando a Deus que sejamos mais parecidos com Jesus, mais servos dos nossos irmãos, mais apegados à palavra da verdade. Nós pedimos para Deus, como autor de Hebreus, que Ele realize em nós aquilo que Ele quer ver em nós realizado, porque sem Ele a gente não faz. Sem oração, então você não caminha. E se as suas orações são apenas centradas nas necessidades, dificuldades, por mais justas que elas sejam, se não envolve um pedido para ser mais parecido com Jesus, um pedido para deixar de ser egocêntrico, um pedido para deixar de ser covarde diante das coisas de Deus, você não cresce. E a certeza da salvação começa a ser questionada pela sua própria consciência. Vamos lembrar do antigo hino? Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós ainda oramos muito pouco. Finalmente, comunhão. Que papel tem a comunhão na perseverança dos santos, irmãos? A igreja, ela mesma, fala a você sobre a sua condição. Você não pode depender de sentimentos subjetivos. Hoje eu estou me sentindo salvo. Aí amanhã você não se sente salvo. Hoje você veio para cá, viu aquela aula maravilhosa sobre teologia, consegue falar os 4 tipos de teologia e falar de como pode se aproximar da teologia reformada, nas 4 condições também. Que maravilha. Aí você participa do culto, a igreja canta, e como é bom cantar com a igreja, e como é bom sentir alegria, e como é bom a gente se emocionar com verdades que cantamos nas nossas canções, não é? Aí amanhã você acorda, atrasou, o relógio não despertou direito, você já tem que sair correndo, aí você não tem um tempo de oração, aí pronto, você começa a depender de sentimentos subjetivos. Acho que eu não sou crente, não. Eu só fiz aquilo porque estava no meio deles lá. Quando eu estou sozinho, como o diabo quer que você acredite num negócio desse? Entendeu? Sim, quando você está sozinho, você é mais fraco, sim. Se você, principalmente, não desenvolveu maturidade cristã, é assim que você vai se sentir. Então, o lugar que você precisa é justamente aquele que o diabo não quer que você vá. Ele vai dizer assim, olha, você só está assim porque está no meio deles. Diga, é isso mesmo, eu vou para o meio deles, eu vou para o meio da congregação. É lá que eu estou me fortalecendo. Você não vai ficar sempre dependendo nesse sentido, mas você sempre vai depender da reunião dos santos. E a comunhão tem algo de especial, porque nela você ouve a palavra, lê a palavra e nela você ora. As 2 outras coisas estão contidas no ato de comunhão. Nós precisamos do ato de comunhão. Uma igreja saudável é um grande referencial usado por Deus para assegurar seus filhos da salvação deles. Porque uma igreja saudável vai chegar para você para confrontar você. Você não vai gostar muito, talvez. Você vai pular para lá e para cá. Mas é aí que a gente vai ver a diferença entre a ovelha e o bode. O bode dá amarradas, vai embora. Ou quer insistir em ficar do jeito que ele quer. Uma igreja saudável não permite isso. Eu sinto muito, não. Não podemos dizer para você que está tudo bem entre você e Deus, quando a gente claramente vê na Escritura que não está. Não podemos contar essa mentira para você. E de repente esse bode se descobre ovelha. Porque quando ele vê a igreja fazer isso, ele começa a ficar confrontado. Ele sente o temor da solidão espiritual. Ele sente a situação e ele começa a voltar. Pode ser rápido, pode ser devagar. Numa igreja saudável, você tem um referencial seguro a respeito da sua condição espiritual. Na comunhão, a palavra e a oração estão juntas. E também o louvor, a adoração, exultação, contrição, proclamação, tudo aqui. Como é que a gente pode relegar a comunhão dos santos a um segundo plano na nossa agenda? E como sofremos com isso quando fazemos? Eu termino com a exortação de Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, verso 7.
Exercite-se pessoalmente na piedade. Exercite-se pessoalmente na piedade. Esse é o caminho através do qual, usando os meios de graça, o crente persevera, porque, como dissemos no começo, é Deus quem persevera nele. E por isso você não fica no meio do caminho. Essa é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, cantar, e após o cântico, com oração silenciosa, o culto estará encerrado. Você que estava nos acompanhando ou que vier a ouvir essa pregação, receba o nosso convite para estar conosco quando o culto acontece aqui na Tijuca, por enquanto, né, meu irmão? Por enquanto, na rua Marechal Thaumaturgo de Azevedo, 115. Daqui a pouco, na rua Gonzaga Bastos, 67, com a graça de Deus. Já decorou o novo endereço? Cuidado para depois de abril você não vir para o lugar errado. Chegar aqui não tem mais. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. E recebe o nosso louvor, porque sabemos que o Senhor vai perseverar em nós. Não tem como o Senhor Jesus deixar os seus salvos pelo caminho, Senhor. A mão que nos segura é mais poderosa do que qualquer coisa, inclusive mais poderosa que a nossa própria incredulidade, Senhor. Mas nós não queremos ser aqueles que são arrastados, nós queremos caminhar ao teu lado confiando no Senhor. Abençoa-nos, portanto, Senhor Deus. Ó, dá porque os crentes desta igreja, à medida que ouvem a palavra, tomem decisões, confiem no Senhor para mudar, confiem na tua palavra, orem buscando ao Senhor, a fim de que se esforcem na santificação, no desenvolvimento da salvação, para que a tua igreja seja fortalecida e os teus eleitos continuem sendo chamados à vida. A oração que fazemos em nome de Jesus.